Muito boa noite, gente! Começando o nosso Verbalize nessa segunda-feira gostosa, com boas gargalhadas e muitas informações. Boa noite, Eli. Boa noite, meu amigo Wilson. Simbora. Boa noite, audiência. Muito bom ter vocês aqui, contando sempre com a sua audiência e sua participação. Aproveite agora, pegue o link, mande para quem você puder, para todos. Grupões de família e o escambau. Mande para todo mundo. Para aquele grupo de Pra fofoqueiros. participar, com certeza, porque hoje o programa está recheado, o podcast está maravilhoso, com muita informação, conteúdo de valor que vai te instruir. Olha, tem coisa melhor do que aprender, Wilson? Olha, gente, metanoia, novamente, abrir seu coração para o aprendizado. E outra, vamos falar de empreendedorismo, de network, tanta coisa boa hoje, né, Elis? Falar de criatividade é algo Uma que eu gosto verdadeira muito. imersão. Imersão mesmo, e você não pode perder. E estamos com convidado já aqui. Convidado especial aqui nos estúdios do Verbalize. Diretamente de São Paulo. Olha, minha terrinha. mas teve experiência no Japão também. Homem Já importante. foi vendedor de cachorro-quente, soldador, já abriu lanchonete. Olha, e hoje é um dos nomes mais conceituados do país, o CEO do Grupo Yasaka. Estamos recebendo aqui o Kazuo Yasaka. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e com muita alegria, né? Fazendo o que eu amo, ajudando as pessoas a servir e prosperar. E que bacana que vocês têm um podcast que leva a instrução, desenvolvimento para as pessoas. Obrigado pelo espaço. E como foi toda essa virada de chave na sua vida? Como tudo isso aconteceu? Você morou no Brasil, você morou no Japão e teve experiências dolorosas que hoje moldaram você por completo. Foi doloroso. No Japão eu chorei todos os dias por 6 meses. Até que meu irmão é pastor no Japão, né? Ele é pastor das igrejas evangélicas lá da Assembleia. E um dia a gente estava no Japão falando de dor, né? E a gente discutiu, você estava chorando ontem à noite? Eu falei, ontem à noite eu não vi você gemendo na cama, chorando lá também, né? Mas o Japão foi a pior fase da minha vida e a melhor fase porque foi onde eu renasci. Ali eu renasci, então foi muito bom, porque o trabalho de soldador, ele é muito isolado. Você só vê um facho de luz todo encapuzado, todo fechado, então você tem que mergulhar para dentro de si, né? Então foi uma experiência incrível. Então foi uma imersão para dentro de si. Uma imersão, então eu só trabalhava e fazia meu esporte. Isso me reinventou, né? Forjou. Forjou de um jeito dolorido. E a forja é assim, né? Esquenta, bate, dobra, esquenta de novo, bate, dobra. É surrado. É surrado, mas você... e é uma coisa que eu sempre pedi para Deus, nunca desista de mim, né? E me forja igual uma espada. Me dobra quantas vezes for possível, me amassa, me estica, mas me faz a espada que o Senhor quer, né? Então, foi espetacular. Esse período que você estava no Japão, você estava longe da família, tinha só seu irmão? Eu, meu irmão e meu pai. Meu pai eu não tive muito contato, eu fui ter contato com ele lá. Mas é desafiador, porque você não fala a língua, os costumes são completamente diferentes. Eu cheguei no inverno, na primeira noite me deu um terremoto que eu acordei com as coisas caindo em casa. Nossa. Na primeira noite de Japão. Traumático, hein? E lá é normal, terremoto lá é diário, então, mas quem chega a primeira vez e no outro dia, com todo o fuso horário, jet lag, eu acordei e fui trabalhar, não dava tempo. Você tem que chorar e trabalhar junto, não dava só para chorar, né? É uma cultura muito diferente da do Brasil também, né? Muito. Com ônus e bônus, né? Todo mundo admira muito a cultura japonesa, que tem uma parte muito admirável, mas tem uma outra parte que ela é muito severa, né? Ela é muito pressiona muito a pessoa, né? Tanto é que a palavra mais dita no Japão é gambate, é se esforce. Não é boa sorte, é se esforce. E eu achava que era sayonara. Sayonara e tchau. É muito rígido, né? É muito uma rígido, cultura muito rígida. Tanto é que japonês vem pra cá, eles amam, né? Essa liberdade, esse calor humano, né? No Japão não tem toque. Eu ia sofrer lá, hein? Não tem toque no Japão, não tem abraço, não tem aperto de mão. Por exemplo, uma vez uma criança entrou no elevador com o pai e eu passei a mão na cabeça da criança. Ele me olhou feia. Você não pode tocar numa criança, você não pode tocar numa pessoa. Então ele é mais distante, assim, mais disciplinadíssimo. Um dos países que mais atende bem, porque eles têm uma filosofia chamada omotenashi, que é de receber o visitante, o hóspede ou o turista. E essa é uma filosofia maravilhosa. Eles pensam em tudo para receber alguém naquele estabelecimento. Então, por exemplo, quando você mastiga um chiclete no Japão, você terminou de mastigar o chiclete, dentro do pacotinho de chiclete tem um pedacinho de papel para você tirar o chiclete, colocar o papel e jogar fora. Eles pensam assim em todo
toda a experiência do cliente. E foi essa filosofia que eu implantei na minha empresa, que a gente batizou de ARCA, acolher com real carinho e amor. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Num atendimento, esse primeiro contato é o que vai marcar o cliente, né? Sim, exatamente. Então essas coisas, muito que eu aprendi lá sobre servir ao cliente, sobre processo, sobre se antecipar, eu implantei na empresa em 2000, quando eu voltei do Japão. Você trabalhou lá com solda? Eu trabalhei como solda e segurança das baladas de Tóquio. Rapaz, as baladas lá são diferentes? São. Vocês assistiram Velozes e Furiosos em Tóquio? Drift, aquele tanto. Eu vivi tudo aquilo em 98. Eita. Trabalhava de segurança, treinava na academia, fazia solda e de madrugada saía na porrada com a molecada que brigava, que a gente tinha que separar as brigas no Japão, né? Eu imagino que toda essa experiência, tanto de viver a solidão do processo ali de soldador, né, nessa imersão, sim, quanto esse contato com pessoas, até de separar brigas, deve ter transformado muito você, para você ter essa mentalidade que tem hoje de formação de pessoas, né? Porque o meu objetivo era voltar e abrir uma academia de karatê, que era educação também. Sim. Só que assim que eu voltei em 98, 2 anos depois eu já abri a Asaka. E a Asaka eu abri no ano de 2000. Então é uma empresa com 24 anos, vai fazer 25 anos. Nós nunca precisamos pegar dinheiro emprestado, sempre não que seja problema, o dinheiro bem empregado quando você empresta para alavancar é muito bom, mas a gente nunca precisou, sempre nos financiamos. E uma empresa com 24 anos no Brasil, que passaram mais de 600, 700 funcionários, a gente nunca recebeu uma ação trabalhista. Que maravilha. Empreender no Brasil é saber levar porrada, ser resiliente, saber lidar com dívidas e realmente se reinventar também, né? Para mim, eu digo que empreender no Brasil, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer outro lugar do mundo. Primeiro. Segundo, que é tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. E terceiro, que você tem que trabalhar 4 meses para pagar impostos. Agora, talvez 5. Que é o pior, né? É a pior parte, é essa. Meu Deus do céu. Então você tem um sócio majoritário nesse momento. Que nojo. Te empurra a goela abaixo, né? Você não quer, mas você é obrigado. E que de vez em quando ele quer aumentar a cota societária dele e não pede autorização. Fala, agora não é mais 30, é 20, 50, 40. Né? Deus me livre desse sócio. E hoje, através do seu trabalho, você está despertando da sociedade. São mais de 65 mil pessoas formadas pela empresa de vocês, sim, pela empresa, pelo seu trabalho também, despertando nessa nova visão também. É que assim, nós temos um propósito muito claro na Asaka e tem uma outra empresa que eu também faço parte, que é por essa empresa que eu estou aqui no grupo da CDL, aqui em Ji-Paraná, que é a IA. Damos um apelido carinhoso para IA, mas não é de IA de inteligência artificial. É de IA, de YA, que é estratégia e ação em negócios, né? Então a Asaka é especialista em melhorar os resultados das equipes de relacionamento e negócios do mercado financeiro, né? Então, cooperativas de crédito, bancos, todos os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Maquininhas Amarelinhas, American Express, Sicredi, mais de 30 cooperativas, Sicobi, mais de 30. A gente atende no Brasil hoje mais de 350 cooperativas de crédito pela Asaka. E na IA, é uma outra empresa, a gente ajuda os empresários a criarem estratégias de negócio. Não só ficar na tentativa do erro e acerto, tentando de forma intuitiva. A gente leva consciência, competência, métodos e acompanha os empresários para que eles melhorem a prosperidade da sua empresa. E esse é o trabalho que a CDL me contratou para vir fazer aqui com os 210 empresários, grande maioria sócios da CDL. Então é uma iniciativa bem bacana da CDL para promover o turismo na região, né? Vai ser uma troca, né, de experiência. Sim, bastante. Tanto é que a primeira pergunta lá vai ser: qual é a estratégia de negócios que você fez que mais deu certo? E eu vou botar 8 empresários para discutir essa estratégia. Então nós vamos fazer uma grande troca entre eles, entre mim e entre toda a sala, né? Imagina, 210 empresários muita pensando... experiência, né? É muita gente, né? Muita gente boa, né? Fazendo esse Brasil prosperar. Um grande problema que eu vejo, principalmente no microempresário, é justamente saber criar essa estratégia. Porque muitas vezes é como você falou, vai de forma intuitiva.
né, para o mercado. Né? Às vezes, eu acho que dá certo isso daqui porque não tem nada disso aqui na cidade. Nós, por exemplo, vivemos numa cidade que é interior, nós não estamos numa capital, né? E muitos dos empresários aqui começaram dessa forma. Olha, Ji-Paraná não tem nada dessa forma. Vou abrir. E vai na cara e na coragem, não tem uma estratégia nem mesmo uma experiência de empresa, né? De trabalhar tanto o funcionário, o cliente interno, cliente externo, no atendimento, tudo isso. E acaba depois quebrando, se frustrando e acha que é incapaz de ser empresário, né? É que assim, o Brasil é um país muito criativo e muito empreendedor. O espírito tem duas coisas, o empreendedor e ter espírito empreendedor. Mesmo trabalhando como CLT, você pode ter o espírito empreendedor, que é um espírito arrojado, é criativo, ele é proativo, né? Eu passei por isso, eu também já fui um pequeno empresário. Só que eu tive uma grande vantagem, né? Eu trabalhei na Fiesp, na Federação das Indústrias de São Paulo, como funcionário. E eu podia fazer todos os cursos de graça. E o meu trabalho era visitar a indústria. Então eu conheci vários modelos de indústria, sistemas fabris grandes, pequenos e etc. E depois eu fui trabalhar no Sebrae, num projeto da ONU, no Empretec, no Brasil Empreendedor, como instrutor de empreendedorismo. E também o meu trabalho era só ficar com o empresário. E eu fui trabalhar de motorista na Fiesp. Eu já tinha quebrado uma lanchonete, não sabia fazer gestão, e me chamaram para trabalhar de motorista. Eu falei, cara, eu vou seguir um princípio bíblico, me diga com quem tu andas que eu direi quem você é. Então eu fui trabalhar na Fiesp de motorista para viver e conviver com empresários. E aí você vai vendo os erros, né? De misturar conta pessoal com conta da empresa, esse é um principal erro estratégico. De ficar tentando na tentativa de erro e acerto, em vez de perguntar, fazer uma análise de mercado. Então tem métodos simples que os pequenos empresários eu acho que é complexo fazer e dar a resposta. Inclusive eu trouxe uma pessoa que eu conheci lá no Espírito Santo, amanhã vai estar com a gente, a Luciana. E ela é uma professora de história que criou toda uma comunidade de empreendedorismo na cara e na coragem. E ela falou, quem deu todas as respostas foi o cliente. Então, intuitivamente, se você escutar o cliente, é um método. Aí não é mais intuitivo. A resposta está sempre lá fora. Olha, deixa! Escuta o cliente, ele te dá todas as dicas. Por exemplo, quando a Califórnia fez parte dos Estados Unidos, era do México. E os Estados Unidos pegou a Califórnia, certo? Tinha uma mina de ouro lá e os empresários e os garimpeiros foram para lá garimpar ouro. Quem ficou rico? Vocês sabem, não? Mais de 200 mil pessoas foram garimpar lá, sei lá se é esse número, lá na Califórnia. Quem que ficou rico? Inclusive é onde o Vale do Silício hoje. Não foi os garimpeiros. Não, foi o cara que inventou a calça jeans. Porque um garimpeiro falou que era um material muito resistente, que ele usava para fazer lonas e bolsas. Falou, cara, você faz uma calça dessa para mim? O cara fez. Foi. O cara inventou a calça jeans. Então quem ficou rico lá foi o cara que vendeu a picareta e inventou a calça jeans. E ele escutou quem? O cliente. Tem um programa meu que estava ruim e o cliente deu uma dica e eu coloquei. Mudou todo o nosso programa de educação. Então o cliente dá as respostas. Então se você quer uma dica desse podcast, a única dica que eu dou para você que está empreendendo, está começando a empreender, escuta o cliente. Ele te dá todos os caminhos da pedra. É o feedback necessário para fazer tudo. E se ele falar mal, senta, escuta tudo que ele falou. É aí que você se reinventa. É aquela situação de você ter humildade para ouvir, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está abafando, não consegue pela arrogância ouvir esse cliente, aí o cliente vem com a crítica que vai ajudar nessa construção, mas eu não quero ouvir porque eu acho que está tudo certo. E é onde a pessoa se quebra, né? E por exemplo, eu quero melhorar a experiência do cliente, eu sou dono de hotel. Pergunta pro dono do hotel quantas vezes ele dormiu no quarto mais simples, ou no quarto mais ou menos, ou no quarto top do próprio hotel dele. Para ele saber o que está acontecendo lá. Ele não sabe se a toalha tá boa, se tá lá, se vai faltar alguma coisa, se tá tudo funcionando, entendeu? E ele não tem essa experiência. Ou seja, o principal que seria o dono viver a experiência do atendimento, do negócio dele, muitas vezes não vive, olha aí. Né? Você tem que fazer parte do relacionamento com o cliente, você tem que estar lá com ele, né? Então isso é o básico ouvir do a básico. Dor, né? Ouvir a dor.
Mas dentro desse contexto, a gente precisa de um planejamento estratégico ou de uma estratégia comercial? São duas que coisas às vezes diferentes. as pessoas misturam tudo e viram uma celeuma danada. É. O planejamento estratégico, ele tem que ter a estratégia comercial. Existem planejamentos estratégicos que não têm a estratégia comercial. Ele fala, nós temos que fazer isso, é um conjunto de ações e não um conjunto de ações para conseguir um resultado. Porque estratégia é isso, né? Eu até vou contar essa brincadeira amanhã, se alguém viu hoje, não tem importância. O pai mandou uma carta para o filho na cadeia. Falou, filho, me desculpa, o pai está velhinho, esse ano nós vamos passar frio e fome, porque nós não temos força para arar a terra. E o cara estava preso por assassinato já fazia 10 anos. Ele manda uma carta para o pai. Pai, pelo amor de Deus, não are a terra. Os corpos estão todos enterrados aí. Deu um mês, o pai recebe outra carta. Né? Por quê? A polícia foi lá, remexeu o terreno inteiro, ele recebeu outra carta. Pai, a terra está arada. Foi isso que eu consegui fazer daqui. Então, isso é estratégia. Menos isso estratégia tem tudo a ver com criatividade. Sim. Tem tudo a ver com criatividade. É por isso que aquela briga entre o marketing e a comunicação, Sim. né? O marketing pensa de um jeito, a comunicação pensa de outro. É que o marketing, comunicação, todo mundo acha que marketing é comunicação. Marketing é toda a estratégia de negócios que inclui vendas, inclusive. Sim. Então, todo mundo separa marketing de vendas. Não, marketing tem que estar colado em vendas. Totalmente ligado, né? Completamente ligado com vendas. E disse Philip Kotler, que é o papa do marketing, que uma empresa que tem um baita marketing não precisa ter equipe de vendas. Eu ainda não cheguei lá. Tem uma baita equipe de vendas. Tem que ser um baita marketing, né? Tem que ser bom, né? Porque essa equipe de vendas está muito ligada ao relacionamento, né? É porque essa construção desse vínculo com o cliente, né? Existem 3 modelos de vendas. Empresas que vendem pelo produto, pela operação. Por exemplo, um laboratório. Laboratório, já viu vendedor de laboratório que vem te abordar para fazer exame? Não. Quanto mais laboratório ele abre, melhor é o processo de atendimento e melhor é o exame, mais cliente ele tem. Então ele é uma empresa por produto. A Apple não tem vendedor. Lançou, tem gente comprando. Apesar que ela está fazendo uma transformação agora depois da morte do fundador deles lá. Tem empresas que vendem por comunicação, como Coca-Cola, que é a marca mais valiosa do mundo. Sim. Ela fala de tudo, menos da Coca. Fala do Natal, da amizade, do amigo e tal, mas não fala da Coca. E tem empresas que a maioria das empresas, elas trabalham com vendas e relacionamento. E essas empresas que trabalham com vendas e relacionamento, essas empresas têm a maior parte do seu time na área comercial. Como, por exemplo, as cooperativas. 60% dos funcionários das cooperativas são da área comercial. Caixa, gerente PJ, PF, agro, alta renda, baixa renda, grande propriedade, pequena propriedade, tudo é da área comercial. Então essas empresas que trabalham e precisam de uma máquina de vendas, elas precisam ter essa estratégia de vendas bem alinhada, porque o custo, o CAC, custo de aquisição de cliente, ele é alto. Então quanto custa para você trazer um cliente? E esse cliente recompra quantas vezes? Isso chama LTV. Eu posso gastar 5 mil reais para fazer uma venda aqui na CDL. Mas ela pode fazer evento para mim o ano inteiro. Então eu posso gastar até 30. Não tem problema o CAC. Tem que ver o LTV. Então essas empresas que têm uma estrutura comercial e precisam dessa equipe de vendas, elas precisam pensar diferente das empresas de comunicação. Então tem empresas que investem, que tem a estratégia que é do modelo de vendas e relacionamento, que investindo bala em comunicação, em marketing. Não, Instagram é simples, só para deixar a casa arrumadinha, o site básico, e ela tem que investir dinheiro em equipe de vendas. Não dinheiro em comunicação e marketing, porque ela não consegue cliente não atinge, assim. Né? Não atinge, eu só posso falar isso porque eu já errei. Já investi, teve um ano que eu investi uns 2 milhões em marketing. Não deu cliente. Aí eu faço um evento, boto todo mundo no costelão, boto uísque, fumo charuto, saio com 4 negócios. Porque eu sou uma empresa também de vendas e relacionamento. Então eu tenho que fazer relacionamento com o meu cliente. Então você seria contra aquelas promoções, a promoção disso, a promoção daquilo? Não é a promoção ela é boa, dependendo do modelo de negócio. Você atrai. Mercado. É isca, né? Mercado, poxa, ele precisa fazer a promoção do arroz para lotar todo mundo e lá ele está vendendo a carne mais cara. Precisa.
Mas não adianta você fazer promoção de carro, botar bandinha na porta da sua agência de carro, ou aquele boneco inflável bobo que fica... Aquilo não traz cliente. Não chama ninguém mesmo. Não chama ninguém, isso é apelo, porque ele não tem estratégia, então ele contrata uma banda e põe na porta da concessionária dele. Isso não vai vender nada. Isso não seria um erro daquelas empresas que não conseguiram se posicionar no mercado? Ela acaba apelando para todos os... Esse é o erro do empresário que não busca desenvolvimento que a CDL, por exemplo, está promovendo. Ele vai na forma intuitiva. Ele acha que... O achismo. Então tá, eu vou botar uma bandinha na porta. Eu vi, isso não é do século passado, não. Eu já vi agora o Homem-Aranha e o Fofão dançando na porta de uma concessionária. Eu falei, meu, que isso vai vender carro? Isso não vende carro. Caiu pra furacão? Será que Aí, vende olha só. O que a BV Financeira vende? Vocês sabem, não? BV Financeira? BV Financeira não vende crédito, ela vende carro. Feirão BV Financeira. É verdade. Ela, para vender crédito, ela vende carro. Né? E o que a Copenhague vende? É café? Chocolate? Café? Não, Presentes. a Copenhague vende presente. Ela é uma loja de presente. Ela teve que mudar toda uma estratégia para vender chocolate. Porque as pessoas vão lá para comprar para alguém. Sim. E o que ela fez? Fracionou os chocolates e colocou um café. É igual o Cacau Show, né? Também. Mas Cacau Show vende chocolate. Mas muita gente dá chocolate Dá pra gente. também. Que não consegue comprar a Copenhague, né? Apesar vai que lá a e come Cacau Show agora tá com um padrão de qualidade Sim. absurdo, assim. É a maior franqueadora do país, né? A história é linda do Alexandre. Que inclusive o meu sócio, o irmão dele, é um dos diretores da Cacau Show, então a gente conhece bastante a história. Legal. Mas as empresas esquecem. Por exemplo, o que pizzaria vende? Encontro com família. Parece pizza, né? É. Não, a pizzaria ela vende comodidade. Você compra pizza porque quer que chegue rápido em casa. Então um cara que vende pizza e demora para entregar, ele errou na estratégia Já principal. era. Porque você tá querendo comprar para Exato. comer rápido, para não Aí o sujar a sua vendedor casa, demora. e o cara demora 2 horas para entregar. E a pizza é maravilhosa, mas ele errou no core. O core dele é pra ser rápido. Pizza boa é commodity. Se ele for rápido, ele tá com diferencial estratégico. E aí quando eu fiz um trabalho que o meu vizinho tem uma pizzaria perto do apartamento. E ele conseguiu, no condomínio, que os entregadores dele entregavam na porta de casa, dentro do prédio. Porque ele colocou foto. Ele é do prédio, então ele conseguiu, né? Aumentou 40% as vendas no prédio. Olha aí. Porque ele entrega a pizza na porta de casa. Em São Paulo é assim, né? Tá frio. Pede a pizza, ele do 13º andar até a portaria e pegar a pizza. Aí é aquela briga com a esposa, né? Quem pega dessa vez? Eu e você. É sempre o homem, né, gente? Mas a gente tenta, né? Ele conseguiu entregar na porta de casa. Isso é uma baita estratégia, né? E aumentou 40% as vendas naquele prédio. As pessoas só pedem pizza lá, porque entrega na porta de casa e ela conhece o motoboy lá que entrega. Eu não sei lá, mas aqui, depois da pandemia, o pessoal ficou ainda mais fechado, ainda mais adepto ao delivery. Ao delivery, mudou todo o mercado. Nossa, incrível. A pandemia, ela antecipou tudo que iria acontecer em 5, 10 anos. Ela Sim. mudou o status, a mentalidade de todo mundo, né? Sim. E aqui é incrível, porque ou os lojistas se reinventavam na questão do delivery, o condicional, principalmente lojas, ou não sobreviveria. Perfeito. E aqui ainda tem muitos que ainda não abriram a mente, a gente percebe que está aí ficando para trás mesmo, não consegue entender que mudou a mentalidade da clientela, que o povo acostumou a ficar em casa e eles querem receber tudo em casa, né? Olha só São que poucos legal. que querem sair, né? Eu gosto muito da marca Reserva, né? Quando você compra uma camisa na Reserva, eles doam 2 pratos de alimento. E de vez em quando eu vou lá, compro umas calças, umas camisas, eu gosto. E aí eu já sou cliente. De 6 em 6 meses, eles falam, Cazu, renovamos todas as peças, estou mandando uma mala para sua casa que eu conheço o seu número. E vem uma mala de roupa para casa. E eles dão uma mala para mim lacrada. Eu experimento tudo, falo, fico com essa peça, no outro dia passo um Uber e levo a mala embora. Sem ir na loja, eles estão me levando tudo, eles já vê todo o histórico do que eu gosto de comprar. Quando renova, eles mandam uma mala para dentro de casa. Né? Então, é delivery. Com certeza. E venda ativa. Porque eu não fui até a loja, ele me ligou. Falou, tô te mandando uma mala agora, eu posso mandar. Esse talvez seria o pecado das empresas, num despertar para essa praticidade, para essa comodidade de cativar, de conquistar o cliente e fidelizar ele? Sempre que você me perguntar sobre que é um erro das empresas, eu vou dizer que é um erro do empresário. Não é da a empresa não erra, quem é o dono. Quem é o dono. Então é assim,
lá na Yasaka, eu, Túlio, Williams, como os sócios, eu sou o fundador, depois de 11 anos veio o Túlio, depois de 12 anos veio o Williams. Nesses 24 anos. Nós não temos sala, não temos mesa. Ou eu estou com a equipe ou eu estou com o cliente. Se eu não estou com a equipe ensinando alguma coisa, ou com o cliente aprendendo, ou ensinando, ou vendendo, ou entregando, eu estou no lugar errado. Então tem muito empresário que acha que vai conseguir construir uma estratégia batucando o teclado atrás da mesa. Não vai. A hora que ele está lá no cliente é que ele descobre as coisas. Por exemplo, o cara da CIMED agora, que está bombando, ele só visita a farmácia. O tempo inteiro ele visita a farmácia. O farmacêutico fala, ele implanta. O farmacêutico fala, ele implanta. Por isso que é uma primeira indústria farmacêutica brasileira que recebeu uma bala e está jogando a empresa no mundo. Agora nós vamos ter uma empresa farmacêutica brasileira que vai atender o mundo. E ele conseguiu investidores para isso e mudou o cenário dos laboratórios brasileiros, né? E ele está onde? O tempo inteiro. Nas farmácias. Tá certo que ele vai de helicóptero, de avião particular. Mas vai, né? Mas vai, né? E você pode ir também, gente, com a nova Ford Ranger. Olha, você encontra na Ford Canaan uma robustez, uma tecnologia e um conforto que nenhum carro tem. Com toda certeza, se você quer um bom condicionamento de um carrão, meu amigo, é Ford Ranger que você vai ver agora. Enquanto o vídeo não chega, as informações chegam para você aproveitar. Olha, gente, dá para você fazer um test drive, ir lá na Ford Canaan, só de entrar, sentar naquele banco macio e ver aquele painel com tanta tecnologia, os olhos vão brilhar. Aí você vai pensar, você se aventurando naquela estrada de chão, indo pra cachoeira com a família, sentindo aquele cheirinho de carro novo, que gostoso, hein? Então deixe os seus olhos brilhar e veja aí esse vídeo lindo da Ford Canaan. Onde se aprende um idioma que nenhum outro país fala. A reescrever o destino. Onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. Essa força, Cara, filma aí. Rapaz! Eu tinha visto um Santista na vida. É a primeira vez que eu vejo um Santista. Já rolou, tá rolando já papo de DR de futebol time. aqui, DR de times, gente. Santos ou Corinthians? Corinthians. Será que o visitante não ganha uma Ford Ranger, a Raptor, não? Rapaz. Quem do sabe, céu. né? Pô, Fazer uma uma visita Raptor. lá na Ford Canaan. Caramba, meu sonho é uma Raptor, viu? E você é amante de esportes radicais também, né? Sou sim. Uma picape cai bem, 4x4, 400 cavalos, a Ford Raptor, já pensou? Vale a pena, né? Todo mundo deseja sair de consumo. Quem não quer? Mas, gente, voltando aí, né, no empreendedorismo, amanhã você vai estar justamente trabalhando essa mentalidade dos empresários aqui de Paraná. Porque assim, de Paraná, ela tem, só agora nos próximos 3, 4 meses, tem grandes eventos, né? Sim. Que é a Maratona Marco Zero, Rondônia Rural o Show. Rondônia Rural Show. É muita gente para vir para cá. Depois tem mais um evento ainda. Expogipa. É muita gente. Se o empresário ele não perceber essa oportunidade e ele ficar do mesmo jeito, só de ele ficar do mesmo jeito, isso é um grande erro estratégico. Porque quando que você tem a oportunidade de receber mais de 1.000 atletas, uma maratona internacional que está pagando prêmio de quase 50, 60 mil reais para o primeiro participante, com toda essa galera aqui, você não aproveita essa oportunidade num país que está com uma crise maior que na época da Dilma, com a taxa Selic 14 ponto alguma coisa, vai bater 16 aí daqui a pouco. Com tudo que eu estou conhecendo, o Bradesco dizendo que vai ter uma crise, grandes empresários dizendo que vai ter uma crise, como que eu não aproveito uma oportunidade dessa, diferente do que eu sempre fiz? O empresário que simplesmente abrir a porta e fechar a porta nesses grandes eventos, ele perdeu 30% de faturamento a mais nessa época, se ele não cria uma estratégia. E aí é aquele empresário que eu falo que fica batucando teclado atrás da mesa. Por quê? Como já vai vir, ele acha que está tudo bem, então deixa acontecer, porque vai vir de qualquer jeito. E ele não potencializa aquele momento que é fundamental. E, a oportunidade. Né? A oportunidade. Só que quando ele potencializa, ele esquece que para ele potencializar, não é que ele vai ganhar 30%, 20% a mais de faturamento. Ele vai aprender uma coisa nova.
O mais legal de um grande evento desse, eu tentar coisas diferentes, estratégias de criatividade, tentar coisas diferentes, é o processo de aprendizado que a empresa tem. A equipe aprende um novo jeito de fazer as coisas. E isso é que leva o empresário para um novo patamar. Não só o faturamento dele, o aprendizado daquela equipe para grandes eventos. É saber pescar nesse universo de oportunidades, Perfeito, né? Tá tudo lá. Como que eu vou conseguir mais atenção, mais cliente, melhorando os meus processos, a minha inteligência interna? Né? Esse que eles só pensam muitas vezes, não, só vai aumentar 10% do faturamento. Quanto vai aumentar de inteligência da empresa dele? Dentro dessa visão que você está nos passando, a gente percebe que o olhar tem que se voltar mais à equipe ou alinhar o trabalho da equipe com a estratégia que está sendo adotada dentro da empresa. Eu entendo o cliente, crio uma estratégia e alinho a equipe essa estratégia para cativar esse cliente. Entendo o cliente, crio uma estratégia, capacito o time para atender esse cliente e ver se essa estratégia foi boa. Esse que é o ponto. Por exemplo, aconteceu lá no México, o trânsito lá de 5, 6 horas. Aí o Burger King começou a colocar painéis no lugar de trânsito, dizendo, 5 horas de trânsito, 6 horas de trânsito, 7 horas, e as pessoas começaram a dar muita atenção para isso. Pô, você está no carro, você não sabe quanto tempo, lá está um painel. O que ele fez? Criou um aplicativo simples, falou, entrega o lanche no seu carro, no trânsito. Caramba, que sacanagem. Viu a oportunidade, né? É a loja que mais vende Burger King no mundo hoje. E o motoboy entrega no trânsito. Você diz a fila que você tá, qual é o seu carro, qual que é a placa, e o motoboy chega com o seu lanchinho quentinho lá, em vez de você ficar passando 5 horas de fome. Só não leva o retrovisor, né? Se o cara entregar o whey protein no trânsito, eu estaria lá. Mas você vê como que é o diferencial de um cara que é visionário, que ele está observando ali o seu público e qual a sua necessidade, né, Cazu? Você sabe qual que é o maior ativo da humanidade hoje? A atenção. A atenção vale mais do que eu te amo. Então, quando você tem muita gente no mesmo lugar, como que você não vai buscar o holofote para dentro do seu negócio? Você se comunicar diferente, falar diferente, né? Essa Chacrinha, metade do público aqui não vai lembrar quem é o Chacrinha, né? É do nosso tempo. Nós lembramos. Mas nós lembramos. Quem não se comunica, se explica, né? Então... Verdade. Então, aproveitar esses grandes eventos de forma diferente. Se eu fiz a mesma coisa que o ano passado e não inovei nada, você ficou no ano passado, em competência na empresa. Você tem que buscar novas competências para a empresa. Novos desafios, novas estratégias, mesmo que não dê certo. O time aprende. E outra coisa, o time sai da rotina, tem desafio. Você precisa inspirar seu time também. Tem Traz uma vibração diferente. Traz uma vibração diferente, exatamente. É igual o casal. Tá 20 anos casado. Pô, mas tá bom, tá 20 anos casado. Vamos sair da rotina, vamos. Pô, vamos viajar? O casal se renova. Sim. E a empresa, como que ela viaja? Uma empresa só viaja na inovação. Aí que ela viaja. Você passeia por muitos estados, né? Levando Bastante. aí seu conhecimento. Rondônia é um estado novo. De Paraná fez 47 anos, né? Bem novo. 47 Sou mais anos velho em que de novembro. Paraná. Pois é. É um bebê se colocar diante de grandes centros. Os principais desafios que você enxerga dentro da sua experiência passeando em todos os estados que você vai, um estado novo como Rondônia, uma cidade de Paraná que é o coração do estado, né? Ela é bem centralizada, bem comercializada, mas é um bebê. O que você acha? Qual que seria o maior gargalo desses empresários? A cidade, ela pode ter 47 anos. O problema é a mentalidade do empresário. Então, você tem empresários criativos. Por exemplo, tem donos de restaurante que não quiseram fazer o processo amanhã. Mas tem uma pessoa que é dono de um restaurante mais movimentado em outra cidade aqui, acho que Cacoal, e ele vem. Então, como que um empresário pequeno, que não tem tanta gente, fala que não precisa, porque ele é 8 anos como empresário, e o cara que tem um restaurante mais badalado vem, é isso. Então, uma cidade mais nova e menor que de Paraná. Você quer uma coisa que é fundamental para o empresário, independente do tempo que a cidade tem? O problema não é nem a cidade, é modelos mentais. É empresário curioso. O empresário curioso, esse está feito. Ele tem curiosidade sobre o cliente. Ele tem curiosidade sobre a experiência, ele tem curiosidade sobre aprender coisas novas, ele tem curiosidade de implantar coisas novas. Tem empresário que cria um modelo de negócio, senta em cima dele e pronto.
e fica ali anos, até o dia que o modelo de negócio dele foi pro beleléu. Mentalidade de escassez, né? Mentalidade de ponto de conforto. Ele acha que aquilo é muito bom. E só de você não inovar, você está atrasado. Então você precisa buscar novos desenvolvimentos. O mundo movimenta o tempo todo, né? A e está vida muito movimenta, rápido. né? Nós somos efeito de dobra, né? Pessoal, daqui a pouco, como o Steve Jobs falou, da Microsoft. Esqueci o nome dele? Também esqueci. Vou lembrar. Ele falou que em 6 anos, médico e advogado vão perder o emprego, porque IA vai fazer tudo isso. Ah, eu vi isso. Em 6 anos. Então, assim, como que eu não estou atento? Pode acontecer alguma coisa amanhã e meu modelo de negócio se quebrar inteirinho, como aconteceu com o táxi, como aconteceu com o iFood, como aconteceu com o Airbnb. Ele quebra todo o modelo de negócio porque vem alguém e coloca uma coisa muito inovadora. Bill Gates, né? Então, agora com essa inteligência artificial, com o mundo mudando, o empresário que está na mesmice já está para trás. Ou inova, ou acompanha. Eu conheço empresário que não tem chat GPT ainda, cara. Aquilo lá é meu melhor amigo. Eu troco ideia com ele todo dia. É R$100 por mês. O dinheiro mais bem gasto que eu tenho. Entendeu? Pela agilidade que se tem hoje, ou você tem essas ajudas, porque tem muito preconceito com relação ao chat GPT. Fala, não vou mais pensar, porque vai fazer tudo por mim. Depende de quem está pesquisando, de quem está utilizando a ferramenta, né, Cássio? Você sabia que as pessoas com mais de 40 anos sabem falar melhor com o chat GPT do que as pessoas até de 25 anos para baixo? Porque a gente tem repertório. Você consegue fazer boas perguntas, né? Imagina, eu hoje ando com o Waze para baixo e para cima, né? Mas imagina, eu li o guia, cara. Ali é batalha naval. Linha tal, coluna tal, página tal, você tem que olhar. Aí você tinha que olhar que esquina que você tá para achar aquela esquina que você tá para saber onde você tinha que ir. E quem traçava a rota era você mesmo. Então isso vai dando inteligências para nós e neuroplasticidade de aprendizado que a nova galera não é a primeira vez que quem nasce está nascendo mais burro do que a geração anterior. Triste, nós estamos né? Emburrecendo por causa das facilidades. Ninguém quer pensar mais. Ninguém né? quer pensar mais. As pessoas querem estar no automático, né? E esse universo tecnológico agora é só avançando, né? Não tem mais como ter um retrocesso. Não tem mais. Não é. Se o smartphone foi uma onda, a IA é um tsunami. O smartphone não mudou a nossa vida? Com certeza. A IA era uma onda grande, agora é um tsunami. Não é nenhuma onda lá de onde que é, lá no Portugal, que é a maior onda do mundo, de 10, 15 metros, lá, sei lá. O smartphone foi isso. Imagina, é um tsunami. A IA é um tsunami. E se a população não despertar para isso aí, né? A gente já vê muitas informações sobre mercado de trabalho, pessoas fora do mercado de trabalho, né? Já tem aí falando de novas tecnologias empregadas nos aviões futuramente. Então, assim, a gente percebe que há uma gama de empregos que deixarão de existir em razão dessas tecnologias. Eu não sei quem, mas se o empresário ainda não brincou no chat GPT ou ele não tem algum processo com inteligência artificial na empresa dele, ele está atrasado. Esse daí está completamente atrasado. Ele não implantou nada com inteligência artificial. Ele não tem uma inteligência artificial que o apoie em algumas tomadas de decisão ou pesquisa. Ele já está atrasado. E posso te dizer, amanhã eu vou fazer essa brincadeira e talvez eu te responda. Eu vou perguntar para 210 empresários quem já brincou com alguma inteligência artificial ou colocou a inteligência artificial em algum processo interno. E talvez o que eu esteja falando esteja... Com razão. Porque a última vez que eu fiz isso, nem 10% das pessoas levantaram a mão. E é um choque, né? E eram empresários. Caramba. Né? E não existe empresário grande ou pequeno. Empresário é empresário. A empresa é grande ou pequena. Empresário é empresário. Não existe empresário grande e empresário pequeno. Então eu sou empresário grande porque eu tenho 100 quilos. E se o meu assistente aqui, o Lucas, fosse empresário, ele é empresário pequeno. Não. O empresário... ele é um empresário, não importa se o empreendimento é grande ou pequeno, ele é empresário. E o empreendimento e a empresa dele só vai crescer quando ele crescer. Nunca uma empresa cresce mais que o dono. O dono cresce, desenvolve e ele leva a empresa. Ele cresce, desenvolve e leva a empresa. A obra nunca cresce mais que o artista. Sempre o artista... Se não cresceu é porque está travado, é o dono mesmo. Né? É o dono que está travado, é perfeitamente. Hoje eu não faturo mais e não sou uma empresa gigante por minha culpa. Eu ainda não tive a criatividade e a inovação para levar a Iasaka a 100 milhões de faturamento. Não tive ainda.
E essa limitação é minha, não é de mais ninguém. Minha e dos meus sócios. Então essa limitação é dele, não é do tempo da cidade, não é do tempo do negócio, não é do tempo nada. Porque daqui a pouco vem alguém aqui, abre uma coisa, em 2 anos ele explode. Por exemplo, agora o que está acontecendo, que é a vida saudável, né? Molecada está indo menos para balada, está bebendo menos, estão tendo uma qualidade de vida melhor, está todo mundo buscando saúde mental, física, espiritual e etc. E agora na Europa está uma onda de balada de tarde, sem álcool com café. É café club. Esqueci o nome dessa nova onda, wireless. Eu esqueci. Eu vou lembrar como que é a pronúncia. Mas é esse estilo de vida mais saudável. Então eles fazem uma balada dentro de um café, regado de café, que dá energia, não é energético, nem bebida alcoólica. Os caras servem café, sem álcool, até às 7 da noite, 3, 4 horas de balada. Dentro de um café. E depois a molecada vai para casa e vai dormir cedo. Que maravilha. Isso, Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho, dançando música, conversando com as pessoas, sem encher, porque não existe dose segura de álcool. O álcool é a droga mais perigosa do mundo, é a porta de entrada para qualquer outra droga, que inclusive é a droga mais utilizada na Cracolândia, é o álcool e não o crack. É o álcool. Mas assim, 10 vezes mais. Então, o mundo viu isso. Qual empresário que está sacando disso? As baladas já estão fechando, já não tem mais tanto. As pessoas estão buscando qualidade de vida. Qual que é o empresário que está buscando qualidade de vida? Nós estamos agora com uma média de vida de até 100 anos. Agora, por exemplo, maior parte da população vai estar com mais de 50 anos. Chama economia prateada. São nós, cabelo branco, o grey hair, ok? Mais de 50 anos. Esse é um novo mercado. Né? Economia prateada. Qual empresário que está se ligando na economia prateada? Né? A cannabis é um boom lá fora. Califórnia e etc. E aqui no Brasil começou, porque perceberam que a cannabis é um belo remédio para um monte de coisa. Terapeuticamente falando, Quem que se arriscou a fazer um novo negócio desse? São poucas empresas que mexem com isso no Brasil. Então tem mercados novos que não são do mercado da era digital. Sim. Que você tem que estar no Instagram com o aplicativo. Tem vários. Inovação não é tecnologia. Inovação é mentalidade, não é tecnologia. Um café, põe café e música, o pessoal vai lá e faz uma balada. O que isso tem a ver com aplicativo, tem a ver com tecnologia? E pode ser até uma estratégia para tirar um pouco esses jovens e adolescentes das telas, né? Perfeito, para criar conexão de verdade, de pessoa para pessoa, não de rede, né? Então, existem novos mercados, novas mentalidades, e ainda tem gente presa no passado, né? Fazendo o quê? O que sempre fez, que é um grande risco isso. É a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Infelizmente, né? Mas onde você não nasce, não vive assim, mas aproveita muitas promoções. Gente, vai construir, vai reformar. Cerâmica Belém tem os melhores tijolos para você. Olha, canaleta, blocos estruturais, tem também lajes, tudo à pronta entrega te esperando. É verdade, você pode contar com a melhor produção e melhor atendimento. E vamos falar que lá também tem aqueles tijolos com mais furos, que vai trazer melhor frescor, melhor sensação térmica para sua casa e uma estrutura melhor, com melhor base também. Quer dizer que se eu quiser mais conforto térmico, é mais quantidade de buracos no tijolo? Sim, tudo depende dessa quantidade de furos nos tijolos. Você sabia disso? Então ligue agora na Cerâmica Belém, gente, o menor preço de Ji-Paraná esperando por você. Olha, construção com economia, praticidade, é só na Cerâmica Belém, porque aqui... vai tudo bem. 40 anos servindo você. Tá aí, gente, estamos aqui recebendo um ilustríssimo convidado, que amanhã tem um grande evento aqui em Ji-Paraná, né? Que gostoso receber pessoas que trazem esse conhecimento pra gente, nos tira da zona de conforto, porque a gente precisa sair da zona de conforto, receber aquele chacoalhão de vez em quando também. Precisa. Eu acho que a crise, ela faz o empresário se reinventar. Então, na crise, parece clichê, mas você tira o S e cria, né? Então você precisa criar, precisa tentar, mesmo que dê errado. Não tem problema. Criei uma estratégia e não foi bom, mas não importa, você se movimentou. Né? Pedra parada não cria musgo. Né? Já ouviu essa? É verdade. Então, essa é a provocação que eu falo para o empresário o tempo inteiro. Se movimenta. Tem que fazer teste, né? Para você que já tem essa expertise do mercado, a gente percebe que os empresários estão meio receosos em investimentos futuros.
né? A economia parece que não dá bons sinais. Não dá. Esses investimentos que estão meio presos, estão segurando, seria em razão dessa economia que não está dando bons sinais aos empresários? É que assim, economia de humanas, né? Comportamento igual aquela... O cara chegou num hotel e falou, eu quero sua melhor suíte. Um cara rico, quanto custa? R$1.000. Tó. R$1.000, pagou à vista, pegou a chave e subiu. Aí o cara do hotel tava devendo pro açougue R$1.000, correu e pagou o açougue. O cara do açougue tava devendo pro contador, correu e pagou o contador. O contador tava devendo pro hotel porque fez um evento, correu lá e pagou os R$1.000 pro hotel. O empresário muito rico desceu e falou, não gostei do quarto, me devolve os R$1.000, toma R$1.000. Quitou a dívida da cidade. Então sim, a economia, se o dinheiro não girar, e isso vai de credibilidade de país, taxa Selic. Então tá todo mundo agora com, poxa, o que está acontecendo? O investidor saindo do Brasil, a taxa Selic está muito alta, os bancos vieram de uma onda, e as cooperativas de crédito, de uma onda de PDD, que é de provisão. O que é isso? Se uma cooperativa deu 50 milhões de lucro, mas 10 milhões não foram pagos, ele não teve 50 milhões, só 40, 10 milhões tem que deixar em reserva. Então nós estamos vindo ainda de uma onda de provisão muito que pegou as cooperativas e os bancos. Numa taxa Selic alta, quando eles têm mais lucratividade, mas está todo mundo com receio também de emprestar dinheiro e a pessoa não conseguir pagar. Tomar um calote, e aí acaba abalando o mercado financeiro. Então, até para o mercado financeiro, que a taxa Selic é vantajosa, no momento pós-pandemia, eles falam, poxa, se eu emprestar demais, esses caras não pagam. Se pagar demais, eu me ferro na minha liquidez. Porque a cooperativa não quebra por falta de dinheiro. Ela não quebra porque ela não tem dinheiro. Ela quebra porque ela não tem liquidez. Um banco, etc. Muito difícil, né, acontecer isso, mas acontece. Então essa credibilidade, ela está abalada no mercado. E o empresário, muitas vezes, ele vou fazer novos investimentos, ele recua. Mas, como disse o nosso Papa, Philip Kotler, tudo que não é marketing e vendas é custo. Então, se eu vou investir alguma coisa que é custo, eu não invisto. Se eu vou investir alguma coisa que é para venda, eu invisto. É agora que o empresário tem que pôr mais energia para vendas. É agora que ele precisa fazer, e agora ele vai fazer mais esforço para ter o mesmo resultado. Porque o mercado está mais receoso, está todo mundo segurando mais dinheiro. Então você vai ter que ser mais arrojado nos negócios. É onde você investe em negócios, em estratégia, em vendas, em equipe. Senão você não vai conseguir o mesmo resultado. Aí entra um problema que muitas empresas têm de uma rixa grande do comercial com o financeiro, né? Sim. Porque o financeiro quer reter porque está com medo do futuro. Do futuro, né? Está ali poupando. E o comercial quer partir para cima com estratégias porque precisa vender e aumentar. Mas essa é uma... Sempre tem, né, essa balança? Tem essa balança, você está correto. Isso, a balança acontece na minha empresa. Mas a gente sempre pensa. Isto aqui traz cliente? Traz, investe. Não traz cliente, só melhora os processos. Não. Investe agora no que traz cliente. Por exemplo, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então nós reduzimos a nossa operação, tínhamos 1.000 metros quadrados, fomos para 150 metros quadrados. E a gente diminuiu um pouquinho dos colaboradores e todo o dinheiro investido foi em vendas. Nós batemos recorde dos recordes de venda no primeiro trimestre. Olha aí. Caramba. O primeiro trimestre foi recorde de vendas. Porque tudo que eu precisava investir, eu investi em vendas. A gente chama de via saca. Uma pessoa pega um carro, um avião, vai para uma cidade e sai visitando possíveis clientes e clientes por 9.000 quilômetros. E entrega o carro em outro lugar, pega o voo e volta. Né? E isso tem trazido muito resultado para a gente. Só esse ano a gente fez, acho que 9 dessas visitas assim, né? Porque é o nosso processo que mais dá resultado, que é relacionamento, conhece as pessoas e tudo. E agora não tem mais 7 no segundo semestre. E ele falou, puxa, a gente não vai ter tempo para fazer a via saca. Falei, contratem vendedor. Então vão investir mais uma grana para contratar vendedor, para botar mais potência nos negócios. Porque agora é mais esforço com menos resultado, porque o mercado está mais receoso. Está encolhido, né? Está encolhido. Então, que não é marketing, vendas é custo. Se for marketing, vendas, mete ficha que é a hora. E como vender serviços? Cara, é desafiador, né? Porque olha só. Essa aí, manda ver nessa resposta que eu quero ouvir. Olha que coisa desafiadora, porque serviço é assim, ó. Eu compro,
assino o contrato, pago e torço para me entregar. Ou eu compro, assino o contrato, pago e torço para não usar. E se eu precisar usar, eu torço para dar certo. Quer um caso? Seguro. Quem que paga seguro e quer usar seguro? Ninguém, né? Ninguém. Nem ser batida ou perda total de carro, não quer. Quem que quer pagar assistência médica e usar assistência médica? Ninguém. Né? Eu quero pagar, não precisar, mas se eu precisar, eu torço para dar certo. Então a venda de serviço ela é intangível. Né? Quando o produto, você pode falar de uma cadeira, você pega, senta, aumenta o tamanho dela e ainda pode falar, faz um test drive aí num carro ou numa cadeira, vamos lá na Ford fazer o test drive na Raptor, vê se você consegue para mim que eu vou adorar. Fazer o test drive lá na Ford Raptor. Faz test drive com R$1.000 emprestado no banco ou na cooperativa. Não tem. Não tem. Então a venda de serviço ela é baseada em confiança, segurança e credibilidade. E aí o vendedor de serviço está preocupado com a comissão, ou com o prêmio que ele vai ganhar, ou quanto bem ele vai ficar na fita com o gerente. O vendedor que vende serviço, que está focado na sua comissão, no seu prêmio, ou quanto ele vai ficar bem na fita na empresa, acabou a relação de confiança, porque você não está olhando para o olho da pessoa, você está olhando para o bolso. E quando você olha para o bolso, você perde a credibilidade. Então, venda de serviço, isso é uma frase do meu sócio, é servir ao cliente. E não me servir dele para bater meta ou campanha ou ganhar um prêmio. E essa relação de confiança precisa ser genuína. Genuína. Eu quero de alguma forma te ajudar. Inclusive a não comprar se for o caso. Na venda de serviço você perde uma venda, mas você não pode perder a confiança. Teve um cliente que ele queria o nosso programa de vendas. 10 turmas. Era um projeto de R$1 milhão para a equipe dele. E depois do diagnóstico eu falei, não é aqui que você tem que pôr dinheiro. Você vai se enrolar se você pôr dinheiro. Tá todo mundo já desmilinguido, né? A inteligência emocional já não tá boa e você vai botar mais energia em vendas. Não é aí. Você tem que botar no desenvolvimento das pessoas, em liderança, numa cultura mais pelo propósito do que pelo dinheiro e etc. Ele não fechou. Demorou mais 6 meses, ele me mandou de novo a proposta querendo comprar. Eu não fechei. 1 ano e meio depois, ele me chamou de novo, eu fiz um diagnóstico, falei, você tá do mesmo jeito. Aí eu fechei um projeto dele de 4 milhões por 3 anos e meio. Mas ele falou, é a primeira vez que eu vejo um vendedor negar R$1 milhão num projeto. E eu precisava do dinheiro. Trabalhou de dentro para fora. Ele me contrata há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Então, a venda de serviço é puro relacionamento de confiança. E a gestão de propósito? A gestão por propósito, muita gente acredita que eu vou gerir pelo propósito, eu vou ficar muito filosófico e etc. Qual que é a palavra mais importante? Propósito e resultado. Qual é a palavra mais importante? Se for olhar comercialmente, o mais falado é resultado. O que o povo busca é resultado. Mas qual é a palavra mais importante? É o E. Propósito e resultado. Então, gerir pelo propósito é dar significado para aquela equipe que faz aquilo. E dar significado para alguém não é fácil. Sim. Você ressignificar uma coisa, ela é muito difícil. Por exemplo, eu faço essa brincadeira em todo podcast porque eu acho ela espetacular. Eu aprendi ela com meu irmão num culto que eu assisti lá no Japão. Você teria uma cadeira elétrica na sua casa como um objeto de decoração? Por quê? Morte. Sombrio, né? Sombrio, desespero, dor, terror. Muito sinistro. E se eu disser para você que a maioria dos brasileiros tem uma cadeira elétrica como uma decoração em casa? Um crucifixo. É verdade. O crucifixo representava tudo isso antes de Jesus. Depois de Jesus, ele ressignificou o crucifixo. Redenção, amor, salvação. Então, quando você tem que dar significado para uma equipe toda, é um trabalho desafiador. E você precisa entender aquele significado do que você está fazendo. Então vocês querem... Tem um filme chamado A Partida. Não sou barrista, mas é um filme bacana, é japonês. E ele é Oscar de melhor filme internacional. Assistam A Partida para entender o que é ressignificar um trabalho. E quando você ressignifica um trabalho e tem propósito, quem trabalha com propósito trabalha mais ou menos? Eu penso que mais. Mais. Só que não gera cortisol.
gera serotonina, dopamina, noradrenalina. A pessoa se sente bem. Motivada, né, a fazer. Então, por exemplo, um vendedor que dorme pensando na meta, ele acorda com cortisol, estressado. Pressão. Um vendedor que acorda em servir ao cliente, mesmo com um chefe ruim, ele acorda inspirado. Então, inclusive eu escrevi um livro chamado Para Além das Metas, que fala sobre isso, e eu escrevi esse livro antes da lei. Agora existe uma nova lei chamada NR1, que as empresas precisam se preocupar com a saúde emocional dos funcionários. Por quê? O Brasil é o número 1 em venda de ansiolítico. O Brasil é o número 1 em antidepressivo, em venda. Está vendendo mais ansiolítico e antidepressivo do que Neosaldina. Caramba. E as empresas estão adoecendo os colaboradores, principalmente do mercado financeiro e da área de vendas que recebe mais pressão. Então, nosso livro, Para Além das Metas, fala sobre isso. Como que você quer que a sua equipe produza e tenha mais desempenho se elas estão doentes emocionalmente? E muito se fala em burnout. Burnout, o cara entra no pico do estresse, e o pico do burnout ele alucina, né? Ele vê coisas que não existem. Mas existe a nova palavra agora chamada burnout. Eu não cheguei no burnout porque eu entrei com antidepressivo e ansiolítico. Então eu estou trabalhando à base de remédio. Mas eu não dou a potência máxima, porque não tem como eu dar a potência máxima. Então, aí, por causa disso, o governo criou a lei NR1, que a partir de maio, toda empresa tem que ter um projeto de inteligência emocional. E o propósito que você perguntou é exatamente sobre isso. Porque quando eu tenho significado naquilo que eu faço, e eu ajudo as pessoas, me gera serotonina e não cortisol. Eu acordo para servir e não para extrair. O cortisol só adoece, né? Só adoece. É o hormônio destrutivo do corpo humano, né? Então, a gente estava falando sobre exercício e tal, né? É fato. Hoje, o Alzheimer, pernas fortes diminui o Alzheimer. Sim. A panturrilha é o segundo e o terceiro coração, porque ela bombeia o sangue para cima. E o intestino tem 6 vezes mais neurônio do que o cérebro. Então, por que você bebe? Por que você come fritura? Por que você come açúcar? Por que você come farinha branca? Você quer desempenho. Então, uma empresa que faz gestão por propósito, ela se preocupa com a saúde física, emocional, espiritual e econômica dos colaboradores. Né? É integral, o ser humano é integral. Aquela velha historinha que você tem 2 vidas, a profissional e a pessoal, que você deixa os problemas. Não existe. Você brigou com a esposa, produz mal. Reflete. O chefe encheu o saco, você vai para casa e briga com a esposa. Então... Reflete. Tudo é Ninguém consegue fazer essa separação 100%, não. Você consegue até certo ponto, mas chega um momento que o trem explode entorna. Tudo. Explode. Tá ruim em casa, vai estar ruim no trabalho. Entorna. Por exemplo, uma separação conjugal é o nível 7 de estresse. Então, qualquer um que se separa na nossa empresa, a gente já acolhe diferente. E já pega metade do que ele vai fazer, porque vai cair da pilha. Tem que acolher, né? Tem que acolher. E vem as dores. E quando vem as dores, gente, olha, aí a gente recomenda para você um traumatologista, ortopedista, especialista em coluna vertebral, dores ciáticas, dores lombares, na coluna. Tem um melhor profissional que é o Dr. Rafael Miranda. Com toda certeza, uma pessoa que você pode confiar, que vai auxiliar, ajudar a tirar a sua dor. Olha, tem um mito que as pessoas morrem de medo de fazer cirurgia de coluna. Claro que tem que ser muito bem analisado, mas com o Dr. Rafaelo você vai ter um profissional, olha, de excelência, que vai te auxiliar, analisar o seu caso e ver o que é necessário para você e vai resolver o seu problema. Então, pare com esse medo, pare com esse mito, porque às vezes uma cirurgia é necessário e vai salvar aí a sua qualidade de vida. E olha, gente, antes você precisava viajar para os grandes centros em busca de tecnologia de ponta. Agora tem tudo pertinho de você aqui em Ji-Paraná. Dr. Rafaelo, ele cuida de você da forma que você deseja. É a sua saúde em excelentes mãos, com tecnologia de ponta e um dos melhores profissionais de Rondônia para cuidar de você. Traumatologista, ortopedista e especialista em cirurgia da coluna vertebral. Isso aí, vai com quem tem experiência, com quem tem excelência no atendimento. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo sempre essas informações para vocês. E hoje com um grande profissional aqui nos estúdios do nosso Verbalize. Rapaz, já fizemos uma imersão em tanta coisa boa. Já abrimos tanta coisa aqui. Rapaz do céu, imagina amanhã esse grande eu evento já aqui vou em dormir Paraná. pensando no evento amanhã. Amanhã estarei lá, com certeza. Sejam bem-vindos lá. Vamos tomar um café, assistir um pouquinho lá. Vamos, sim, com certeza.
E nem parece, já estamos há 1 hora praticamente aqui batendo esse papo, vivendo essa imersão gostosa. Eu já sei onde construir, onde resolver o problema da coluna e que carro eu vou comprar. Pronto. Eu vi que você treina bastante, né? Treino bastante. Pois Acabamos de sair da é. academia. Treina puxado? Eu treino há 30 anos, né? 30 anos eu já treino. Então agora tá na moda, né? Antigamente quando a gente treinava era metrosexual. É verdade. E quem Agora treinava muito era quilômetro sexual, né? Agora não, quem treina é disciplinado. Verdade. Porque uma coisa que você não compra é shape, né? Não tem verdade. jeito. Não Ou tem. você treina e se alimenta direito, e dorme direito e não bebe, ou não. Por exemplo, tem o Lucas, ele tá treinando, tá aprendendo, tá treinando forte agora, mas ainda bebe. Ele falou, não, vou ficar 1 ano sem beber. Aí eu falei, isso aí é legal. Mas até pra você que treina também, gente, a Academia Modelo do Corpo Esporte é a maior e melhor do estado de Rondônia. Mais de 2.000 equipamentos e uma estrutura invejável Com também. toda né, certeza, gente. Pessoal capacitado para te auxiliar, bons instrutores, até nutricionista para auxiliar também na sua alimentação, reeducar sua alimentação. Então é o lugar certo para você. Aulas coletivas, espaço interativo, climatizado, gostoso, para você fazer boas amizades, mas não esquecer de investir na sua saúde. Qualidade de vida e bem-estar é na Academia Modelo do Corpo, porque o nosso objetivo é fazer você Conseguir o seu, alcançar o seu. Isso. Faça como o Kazu aqui, ó. Investe em qualidade de vida. Consegue uma Ranger pra mim, Sim. um voucher na academia Voucher na amanhã, e uma academia. consulta no médico e tá tudo Consulta certo. Dá pra valor, ver se vida? tá todo alinhadinho, tudo bem, muito bem. Kazu vai sair daqui de Paraná totalmente alinhado e num carrão da Ford. Olha só, a gente já pensou uma Ford Raptor? Eu vou até São Paulo com ela. Quantos quilômetros são? 3.000? Nossa, fácil. E vou filmando tudo e postando e marcando a concessionária. Marca concessionária, marca o Verbalize. Já vira um influencer, né, Kazu? Marca tudo. Rondônia Eu para falo o meus mundo. amigos empresários, vale a pena, a picape é realmente muito boa. Massa demais. E eu vou fazer o exercício com a coluna para não chegar travado em São Paulo. Isso, tem que cuidar, gente. E o Lucas junto ali filmado. Ó, gente, quero agradecer a sua presença aqui no Verbalize. Rapaz, que coisa gostosa. Que prazer tê-lo aqui. Saber dessa grandiosidade do seu trabalho, do amor com que você tem com o seu trabalho, e o gostoso disso é a gente ver brilho nos olhos. Eu digo que o nome Yasaka, ele tem 1.350 anos, mais de 1.350 anos. E no Japão tem um templo chamado Jinja Yasaka. Né? Jinja é templo Yasaka. Tem 1.350 anos e é o nome da nossa família. E você vai nesse templo Yasaka para abençoar os negócios e a educação. E eu tenho 2 empresas de educação nos negócios. Bem, então eu não sei se isso é uma coincidência, um legal. legado ou uma herança. Que massa. Por isso dessa paixão. Minha família é de empreendedores, meu avô era sapateiro, meu Já pai vem da vendia verdura. ancestralidade, já. Vem sim. E minha avó russa, meu pai é japonês, minha mãe é russa, né? E minha avó russa sempre falou, empreende, abre uma empresa, vai trabalhar para você. Então desde criança eu tenho essa paixão por empreender. E eu já fiz mais de 25 pessoas abrirem empresas próximas de mim, a empreenderem. E todas elas hoje são empreendedoras. Tá Isso sempre inspirando, né? Que gostoso. é muito legal, cara. Eu adoro, porque um dia alguém me deu essa oportunidade, e quem me deu essa oportunidade foi Zdenko Herbert Kirchner, um grande amigo, ex-concunhado, e hoje ele me ensina a jogar golfe. Então é um cara que me ajudou a ser empresário, e eu só estou retribuindo para o universo tudo que essas pessoas, principalmente o Zdenko, me ajudaram aí nesse universo de empreender. Não só de empreender, mas na área esportiva você também tem um combo de coisas que você gosta de fazer como hobby também. Sim, que sim. traz uma renovação, uma oxigenação também na sua vida. A gente né? precisa, né? O empresário ele precisa ter a válvula de escape, a pressão é muito grande, né? Então vai correr, vai andar, vai jogar beach tênis, vai jogar golfe, sinuca, mas desocupa a mente, porque é uma forma, o esporte também é uma forma de meditação. Porque quando você está fazendo um esporte, você não consegue pensar em mais nada. E criaram um mito em cima de meditação, que se você tem que ficar sem pensar em nada, e quando você não pensa, você é ruim, porque você não sabe meditar. Na onda de TDAH, como é que faz para meditar? É besteira isso, porque você fizer crochê é terapêutico, meditação. né? Você faz mergulho, é meditação. Você joga, você só pensa naquilo, você não consegue pensar em mais nada. Então é uma forma de meditar também, e isso é importante para o empresário. Eu digo que o empresário que não faz um esporte, ele não põe a máxima potência no trabalho dele. O esporte dá potência. A gente precisa se desintoxicar, né? De Certo. tanta informação que chega. Perfeito, da dopamina barata. Né?
Só lembrando aqui que a Ford também é um dos patrocinadores da Corrida Marco Zero aqui em Ji-Paraná. Corrida internacional, tá, gente? Para você ficar sabendo. Nós queremos agradecer também o Tem carinho, aqui, né? ó, a Ford Maverick será o carro madrinha da Corrida Marco Que Zero. legal, Ó que massa, hein? que legal. Ford Maverick é aquela picape menorzinha deles, né? Ó. Sim, é linda essa picape. Linda essa picape. Então é isso aí, gente. Mas eu quero a Ranger. Tá. Você não é bobo nada, né? Não pode ser a Se vai Maverick, pensar, tá, pensa gente? alto, né, pô? Olha, nada de Maverick pra ele. Queremos agradecer você, agradecer o Elias, o presidente da CDL, que graças a essa mente ele, né? visionária de fazer esse grande evento e trazer você nesse momento tão importante, despertando os empresários para aproveitarem essa oportunidade, não só da Corrida Internacional Marco Zero, mas também da Rondônia Rural Show, da Expojipa e tantos outros eventos que a CDL está promovendo. O Elias realmente assim está dando uma nova dinâmica de trabalho na CDL e isso está trazendo um fomento muito grande à nossa economia. Então, agradecer e fazer justiça ao eu Elias. tive com almoço no Elias hoje, estive batendo papo. O Elias ele não quer transformar só os empresários, ele quer ter voo diário aqui. Então, uma dica aí para os governantes, melhorar, porque quando você melhora a malha aérea, melhora o desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que o Elias ele está comprando uma briga muito maior. Ele quer o desenvolvimento de toda a região, né? Então, Isso é muito bom. Isso é bacana ter uma pessoa com paixão, uma pessoa dessa com paixão na cidade e que tenha o recurso, o instrumento certo para isso. Porque a CDL é um instrumento que potencializa os negócios, né? Então, e que ele tenha, vou fazer orações aí para que ele tenha essa garra e continue desenvolvendo essa região. E nós toda. estamos da torcida. Porque na próxima vez eu quero vir em voo direto, não parar lá em Porto Isso. Velho, mais 5 horas de carro. Quero bater num dia, voltar no outro. Que isso Mas- facilita bastante a vida da gente. É a certeza. praticidade que é bem-vinda, né? Exatamente. Obrigado, prazer recebê-lo aqui. Uma É honra Arigato. sempre pra nós. bem-vindo. Arigato. Sempre que eu tiver, vai ser um prazer. E agradecer ao nosso presidente Elias também, que está com a gente. Com aqui no certeza, ao Elias, ao CDL, todo mundo aí que está envolvido, né, nesse grande evento que está para acontecer e que nós estaremos lá, né, Wilson Juntos, Neves? misturados, correndo. Por que não? Com certeza. Oxe, eu que estarei. Eu não vou estar na corrida, eu não tenho mais joelho para isso. Se o meu joelho não é sem mais, né? Você quer saber? Vamos lá fortalecer, né, as perninhas. Simbora. Gente, Valeu. muito obrigado pelo carinho da audiência. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira que Até vem. segunda. Tchau, tchau. Beijo.